Quero cumprimentar também o nosso sonoplasta com a paz do Senhor, para ele me ajudar no retorno. Eu não tenho retorno nenhum, irmãos. Nenhum. Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Amém? 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, o capítulo 1 e o versículo de número 20. Amém? Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar nessa noite mais uma vez pregando a sua palavra. Eu disse ao pastor Elias que eu não queria estar pregando nesta noite. Eu já preguei na quinta-feira da semana atrasada, mas quis nessa noite o pastor Elias me dar a honra de ministrar a palavra do Senhor para a igreja. Bem, creio que Deus ele tem colocado essa palavra no meu coração. Bem, é uma mensagem pequena, rápida, mas que o Senhor ele possa falar aos vossos corações. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo de número 20 diz assim: Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Hein? A igreja pode tomar os vossos assentos. Hein? Eu não vou demorar, irmãos, é uma mensagem rápida, mas eu quero nesta noite tão somente fazer menção, da irmã Nazaré. Estou alegre de rever a irmã nesta noite, esposa de um dos pastores desse ministério, da congregação de Orleans. A irmã Nazaré, todas as vezes que nós vamos ali em França, ela nos recebe com muito carinho, nos trata, irmãos, com uma maneira que nós ficamos até preocupados, que às vezes, ou quase sempre, embora sabendo que as irmãs, eu até quero abrir um parênteses, agradecer a esposa dos nossos pastores, das congregações, quando nós temos a oportunidade de passar por ali, às vezes de ficar hospedado na casa de alguns dos pastores, a maneira como nós somos recebidos. Só Jesus para recompensar as irmãs, sabendo que elas não fazem isto, esperando que nós venhamos retribuir, mas às vezes nós ficamos apertados, porque quase sempre ou nunca nós conseguimos retribuir. Amém? Mas que Deus continue abençoando a vida da senhora, irmã Nazaré, e de toda a sua família. Amém? Irmãos, é uma mensagem rápida. Aqui a Bíblia Sagrada, Paulo escrevendo a sua segunda carta à igreja que estava na cidade de Coríntios. O apóstolo Paulo ele mostra para nós aqui que todas as promessas que partem de Deus têm da parte dele um sim, porque vieram dele, e elas não vão deixar de ser cumpridas, porque elas não foram faladas por homens, elas não foram faladas por pessoas, por seres humanos comuns, mortais, mas todas essas promessas que existem dentro da Bíblia Sagrada, registrada para nós, para nosso alerta, para a nossa edificação, para norteamento das nossas vidas, todas elas foram deixadas pelo nosso Salvador, pelo Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus, tem todo o poder na face da terra. Eu quero, meus queridos irmãos, nesta noite falar de algumas promessas que o nosso Deus fez e que Ele cumpriu, de algumas coisas que ficaram, parece que, como que perdidas na eternidade passada. Quando eu digo eternidade, porque quando nós olhamos para 2.000 anos, 2.500 anos atrás, em que Deus ele fez tantas coisas, tantos milagres, quando nós observamos até quando Deus ele planta o homem na face da terra, quando ele é colocado para fora do jardim do Éden, conforme foi falado nessa noite pela nossa irmã, Deus, desde essa época, em torno de mais ou menos 6.000 anos, Deus, então, ele vem realizando grandes coisas a favor das nossas vidas. Deus, ele vem trabalhando em nosso favor, porque Deus, se permitir nesta noite, nós vamos chegar lá. Deus, ele fez uma promessa gloriosa. Deus,
Ele fez uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. E, meus amados irmãos, assim como Deus cumpriu as outras promessas, este Deus Todo-Poderoso, Ele também cumprirá todas que estão registradas dentro da Bíblia Sagrada e que chegaram até nós. Eu quero começar, meus queridos irmãos, em Gênesis, capítulo de número 6. Eu não sei como é que estão os irmãos nessa noite, mas eu quero dizer, apesar de tantas lutas e de tantas dificuldades, o meu coração está alegre, está feliz, porque, meus irmãos, nós não tivemos culto na quinta-feira, nós passamos alguns dias sem este ambiente espiritual, tão desejado e tão almejado por todos aqueles que são espirituais, e que desejam continuar esse culto lá nos céus. Eu estou alegre, meus queridos irmãos, porque tivemos uma semana de trabalho cansativa, tivemos, meus queridos irmãos, uma semana de bombardeamentos, nós podemos assim dizer, pelas dificuldades da terra, pela ação maligna, mas graças a Deus que nessa noite nós estamos aqui dentro desta casa. E com certeza a glória de Deus está aqui, porque nós temos sentido. Então meu coração está alegre, meus queridos irmãos, porque aqui na face desta terra, essa terra tão atribulada, dentro desta nação, meus irmãos, que tantos têm passado por tantas dificuldades, mas nós estamos aqui hoje, nesta hora reservada, neste lugar reservado, como que se fosse um pedacinho do céu para mim, um pedacinho do céu para você, em que nós desfrutamos sem interferência nenhuma, meus irmãos, da presença bendita do nosso Deus. Nós não temos patrão aqui agora, nós não temos horário de caminhoneta, nós não temos horário para fazer nada. São 2 horas, meus irmãos, exclusivamente para nós abrirmos a nossa boca, para nós derramarmos a nossa alma na presença daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele, meus queridos irmãos, que colocou paz no meu coração, que colocou paz no seu coração, que novamente, meus amados irmãos, nos tornou amigo de Deus. Se nós somos amigos de Deus, então nós aqui agora podemos desfrutar da sua presença, nós podemos falar com Deus e Deus Ele vai falar conosco. Nós falamos com Deus em pensamento. Talvez o irmão e a irmã não sabem e vem aqui à frente e canta um hino e dá uma palavra. Deus vai e responde aquilo que estava lá no recôndito da nossa alma. Talvez você saiu da sua casa, talvez você no início da semana, até hoje, passou por grandes lutas e por grande dificuldade. Vem alguém aqui na frente e traz uma resposta, e ela vai diretamente como uma flecha, meus queridos irmãos, lá dentro do teu coração, e você então é invadido pelaquela paz e pelaquela certeza que você tem um pai, que você não é órfão, que você não está sozinho nesta caminhada. Nós nos sentimos, meus irmãos, como aqueles 2 irmãos no caminho de Emaús. Eles saíram de Jerusalém entristecidos, eles saíram cabisbaixo e voltavam para suas casas, mas Jesus fez companhia para eles durante aquela caminhada, entrou nas suas casas e renovou a promessa, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus tinha falado que ele ia subir na cruz do Calvário, mas no 3º dia ele ia ressuscitar, e a igreja seria fundada sobre ele, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Aqueles 2 discípulos, eles voltavam desanimados, porque parece que a promessa, ela tinha caído por terra, parece que estava tudo perdido. E a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que aqueles 2 homens, eles voltaram correndo para dentro de Jerusalém, para avisar que Jesus tinha caminhado com eles, que Jesus tinha estado na sua casa com eles, e Jesus tinha comido com eles. Jesus estava mais vivo do que nunca, prontinho para poder concluir todas as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, meus queridos irmãos, bem rapidamente falar da primeira promessa que Deus fez para um homem. Este homem está registrado no capítulo 6 do Evangelho de Gênesis, do livro de Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu agradeceria. Está registrada no capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos relata que a terra, meus queridos irmãos, ela não estava diferente do contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A Bíblia Sagrada fala para nós que nesta época os homens compravam, os homens vendiam,
Os homens casavam, os homens davam sim casamento, era tudo normal, a vida ela transcorria na maior naturalidade, ela transcorria na maior normalidade, na normalidade para o homem que estava distanciado de Deus, na normalidade para o homem que estava afastado, que tinha virado as costas para o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, e Deus, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, para que ele pudesse ser adorado, para que ele pudesse ser reverenciado. E esta humanidade aqui nesta época, dentro deste contexto, na época de Noé, ela havia virado as costas para Deus, ela já não adorava mais a Deus, ela já não prestava mais culto àquele que criou os céus e a terra. Não, muito pelo contrário, eles já não queriam saber de Deus, eles só queriam saber dos prazeres mundanos, dos prazeres da terra, dos prazeres passageiros. Eles não queriam, meus queridos irmãos, dedicar algum tempo de suas vidas para buscar a Deus. A Bíblia Sagrada então fala para nós que Deus, Ele olhou para a terra e Ele se arrependeu de ter criado o homem. Aqui há uma mudança no posicionamento de Deus com relação a humanidade criada. Deus então, Ele vai e chama Noé, meus irmãos, e quando Deus Ele faz uma promessa, parece que nós estamos rodeados pelo deserto, porque a nossa visão, eu já falei, a nossa visão ela é pequena, a nossa visão ela é terrena, a nossa visão ela é limitada. Quando Deus diz que Ele vai fazer, você pode ter a certeza, porque Ele vai fazer. Para Deus não há impedimento, para Deus não há circunstâncias favoráveis. A Bíblia Sagrada relata em várias passagens da Bíblia Sagrada, exércitos inteiros estavam com sede e a batalha estava prestes a acontecer. Imagina os irmãos, um exército combater, um exército entrar na batalha sem ter água para beber. Meus irmãos, em pouco tempo eles estariam desfalecidos e com certeza, meus amados irmãos, eles perderiam aquela batalha. Mas Deus então Ele levanta um profeta e diz assim: olha, vocês vão cavar poços, porque amanhã vão estar cheios de água. Meus irmãos, e quando foi no outro dia, eu quero crer que aqueles homens, eles creram no que Deus falou, eles foram impulsionados e construíram e furaram aquelas covas e aqueles poços. E no dia seguinte, meus irmãos, eu creio, eu não sei de onde, com certeza na nossa visão material, aquela água brotou de algum lençol, meus irmãos. Mas se ela tivesse brotado de algum lençol, quando aqueles homens furaram aquele buraco, aquela água teria brotado instantaneamente. Mas a Bíblia Sagrada fala para nós que aqueles homens então passaram-se a noite, no outro dia as covas estavam cheias de água. Meus irmãos, não choveu, não caiu orvalho, não aconteceu nada, mas o certo é que o exército bebeu, assim como aqui nesta noite você está bebendo água espiritual, você está bebendo de uma fonte que ela é eterna e que ela é celestial, pelos hinos que já foram cantados, pelas palavras, pelos testemunhos que aqui nesta noite já foram falados. A sua alma já foi alimentada, a sua alma já foi saciada. Aqueles homens então, meus irmãos, eles beberam daquela água e eles entraram na batalha e venceram a batalha. Nesta noite do deserto da tua vida, eu quero te dizer, olha, Deus aqui nesta noite, Ele tem fonte, e fonte de água viva está jorrando aqui para você alimentar sua alma, para você saciar sua alma, para você poder continuar caminhando, para você continuar batalhando. Sabe por quê? Porque a nossa caminhada, ela ainda é longa. A nossa caminhada, meus queridos irmãos, ela ainda vai por alguns dias, mas o certo é que Deus, Ele quer restaurar as nossas forças. Deus, Ele quer nesta noite saciar a nossa sede e a nossa fome, meus irmãos, e falar conosco neste lugar. Deus, meus irmãos, então, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele promete, há da parte dEle um sim. Ninguém vai impedir, ninguém, meus queridos irmãos, vai colocar barreira, nem o inimigo das nossas almas. Se nós permanecermos fiéis a Deus, Ele tem poder para impedir aquilo que Deus tem
de promessa para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu andar mais um pouquinho, meus irmãos, no capítulo 6, nos versículos 13 e no versículo de número 14. Deus então, ele tem um diálogo com Noé. Deus então, ele vai e fala com Noé, e nós sabemos que nessa época, meus irmãos, não chovia. A Bíblia Sagrada diz que subia um orvalho da terra, não tinha possibilidade de cair uma chuva para encher toda a terra, para destruir toda a terra. Mas a Bíblia Sagrada diz para nós, meus irmãos, nos versículos 13 e nos versículos de número 14: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora. Deus, meus irmãos, então aqui ele traz a notícia para Noé. Talvez se fosse nos nossos dias, os dias se passariam e nós começaríamos a desacreditar daquilo que Deus falou. Se a promessa estivesse escrita no papel, talvez ele fosse amarelando, ele fosse se desfazendo, e com aquilo também ia embora a nossa esperança. Talvez nós vamos nos envelhecendo, esquecemos de tantas coisas, mas eu quero te dizer, as promessas de Deus, elas permanecem vivas e elas permanecem firmes na presença do Criador. Enquanto, meus amados irmãos, a humanidade continuava de costas viradas para Deus, Noé, ele continuou acreditando naquilo que Deus havia prometido. Noé trabalhou o primeiro dia, Noé trabalhou o primeiro mês, Noé trabalhou o primeiro ano, Noé trabalhou a primeira década. Meus queridos irmãos, anos se passaram. Alguns calculam 100 anos, outros calculam 99 anos, outros calculam um pouco mais de 100 anos. Meus irmãos, e quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, no capítulo 7, nos versículos 11 e no versículo de número 14, a Bíblia Sagrada nos mostra que no versículo de número 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias dos meses, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E o versículo de número 14: e eles, ou seja, toda a família de Noé, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda árvore conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos Deus, passado anos, passado tempos, Deus ele cumprindo a promessa. Eu quero te dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, nesta noite, não pare a sua caminhada, não deixa desfalecer, não deixar de arder no seu coração a promessa que Deus ele tem na sua vida. Deus disse que ele vai te enviar, então Deus ele vai te enviar. Se Deus diz que vai te levantar como profeta, então Deus ele vai te levantar como profeta. Espere o tempo de Deus, aguarde o tempo de Deus. Quando você menos esperar, meus irmãos, a humanidade daquela época, com certeza, eles deitaram naquela noite tranquilamente, colocaram, meus queridos irmãos, colocaram as suas cabeças nos seus travesseiros, e com certeza algum deles planejaram algum negócio para o dia seguinte. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que muitos deles que propuseram algum negócio para o dia seguinte, que não preocuparam com aquilo que Deus havia falado, todos eles pereceram. Todos eles ficaram para fora, porque no dia, meus irmãos, determinado por Deus, Deus mandou Noé entrar na arca, e Deus então, ele vai e cumpre a sua promessa. Meus queridos irmãos, quando nós vamos para o livro de Gênesis, versículo de número 15 e versículo de número 5, meus irmãos, mais que palavra gloriosa, mais que palavra maravilhosa. Meus irmãos, eu me lembro
que eu estava no Brasil no ano de 1998. Eu não posso perder muito tempo, irmãos, porque as horas andam, mas isso vem ao meu coração. Eu lembro que eu tinha ainda algum cheiro do espiritismo. Eu ainda, meus queridos irmãos, de vez em quando ainda ia no centro espírita, ia na igreja. E eu me lembro um dia, quando eu entrei dentro de uma igreja lá na cidade de Baldim, existia um pé de rosa do lado de fora, e eu fiquei como que parado ali no portal, e Deus usou uma mulher de uma forma tremenda. Ela era de uma cidade próxima, conhecida da família Domingos. Me passa agora o nome daquela irmã. Ela já partiu para a eternidade. Aquela irmã então pregou, aquela irmã profetizou, e eu sabia que Deus estava falando comigo. Meus irmãos, aquela mulher então, ao terminar aquele culto, ao terminar aquela palavra, Deus usou a boca daquela mulher e diz assim: moço, olha, Deus está falando com você. Deus, ele vai realizar muitas maravilhas através da sua vida. Meus irmãos, e nós descremos, sabe por quê? Porque nós temos muito nosso eu, nós temos muitas nossas convicções. Nós, meus irmãos, muitas vezes, quando estamos no mundo, nós somos cegados pelo inimigo das nossas almas. Irmãos, não passou nem um ano, a partir daquela mulher tinha me profetizado. Eu estava dentro de Portugal, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Meus irmãos, passei pelo batismo nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, e estou aqui hoje, irmãos, com muita dificuldade e pouco conhecimento, te pregando a palavra de Deus. Eu quero te perguntar, irmão, isso é a mão de Deus ou não é a mão de Deus? Isso é a realização de Deus ou não é a realização de Deus? Irmãos, quando Deus falou, Deus cumpre, irmãos. Quando Deus fala, irmãos, Deus cumpre, irmãos. Se Deus falou com você, meus queridos irmãos, você pode ir. Se Deus falou com você que você pode ficar, então você pode ficar. Sabe por quê? Porque Deus, ele garante a sua palavra, porque ele é Deus. Nós temos que crer mais naquilo que Deus fala. Nós às vezes cocheamos demais, nós às vezes balançamos demais. Deus está falando conosco, vai, e nós ficamos. Deus está falando conosco, fique, e nós vamos. Irmãos, a mão de Deus, ela é potente, a mão de Deus, ela é poderosa, e a mão de Deus, ela é fiel, irmãos. Ela é fiel. A Bíblia Sagrada fala para nós, irmãos, capítulo número 15. Parece que os irmãos estão meio desanimados, irmãos. Nós estamos na presença de Deus, irmãos. Alegra-te. Foi ensinado para nós aqui ontem que nós temos que nos esforçar, que nós temos que nos animar. A Bíblia Sagrada aqui, meus queridos irmãos, no capítulo número 15, o versículo número 5. Então levou fora e disse, levou quem? Levou Abraão. Deus levou Abraão, porque Abraão chegou com uma queixinha perto de Deus. Eu não vou ter filhos. Eu não posso ter filhos. Eu sei que isso aqui é mais para frente, mas Deus já conhecia o coração de Abraão. Deus falou com Abraão: Abraão, sai para fora, Abraão. Sai da tua tenda, sai da tua casa, sai da tua cova, sai dos teus problemas, sai das tuas dificuldades. Vem para cá e ouve mais claramente a voz de Deus. Irmão, irmã, entra no culto dessa noite, porque Deus está aqui, está falando conosco desde o início. Deus então falou com Abraão, falou: Abraão, sai cá para fora. Agora você olha para os céus, Abraão. A Bíblia Sagrada fala que Abraão olhou, irmãos, e viu uma infinidade de estrelas. Deus chamou Abraão em velho, Sara, uma mulher estéril. Oh, irmãos, como que eu gosto de falar dessa passagem, irmão. Linda, maravilhosa, gloriosa, que anima, que alegra o nosso coração. Deus pegar uma mulher velha, pegar um homem velho, uma mulher estéril, e dizer: sai cá para fora, olha para o céu, contra as estrelas, Abraão, se você pode. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que Abraão saiu para fora e olhou para cima. E com certeza no seu coração ele disse assim: eu não posso contar. Deus falou para ele: assim será a tua semente, ó Abraão. Creia
Creia no Deus que você serve, creia no Deus da promessa. Deuteronômio, vai lá para Deuteronômio, capítulo, meus queridos irmãos, e versículo de número 10. Oh, que coisa gloriosa! Deus prometeu, Deus cumpre, Deus falou, Deus faz, Deus opera, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deuteronômio, capítulo de número 1, e o versículo de número 10. Moisés, meus irmãos, 40 dias antes de morrer, ele chama a nação de Israel para uma conversa particular. E quando nós observamos aqui, passado mais ou menos 470 anos, olha Deus cumprindo a promessa da boca de Moisés, aquilo que nós vimos lá atrás, aquilo que Deus havia prometido para Abraão. Meus irmãos, está aqui o Moisés falando, e no mesmo tempo eu vos falei dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus já tem vos multiplicado, e eis que já hoje em multidões sois como as estrelas dos céus. Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para o velho, Deus prometeu para Estéreo que eles teriam uma semente como as estrelas dos céus. E Moisés está falando: vocês multiplicaram e hoje vocês são como as estrelas dos céus. Deus prometeu, irmãos, Deus prometeu. Gênesis capítulo número 15, meus queridos irmãos, eu tenho que caminhar mais. Gênesis capítulo de número 15, meus queridos irmãos, e versículos de número 13 e versículo de número 15, assim nos diz a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, os versículos 13. Gênesis 15, 13 e 15 nos diz assim, se eu não anotei errado: então disse Abraão: saibas de certo que peregrinará a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. E o versículo de número 14 diz assim, 16: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus prometeu para Abraão. Deus disse para Abraão: a tua semente, ela vai peregrinar em terra alheia, terra que não te pertence, terra que não lhes pertence. Mas é assim, passado 430 anos, a quarta geração, eu vou colocar os pés deles novamente aqui dentro dessa terra. Eu posso te fazer uma promessa hoje, para amanhã, se der. Eu posso te fazer uma promessa para o término deste culto, se Deus quiser. Agora Deus não, irmãos. Deus, ele não depende de mim. Deus, ele não depende de ninguém. Deus falou para Abraão: vocês vão para lá. Vocês vão para lá. E quando nós vamos, meus queridos irmãos, Êxodo capítulo de número 2, os versículos 23 e o versículo de número 24. E aconteceu depois de muito desses dias, morrendo o rei do Egito, eis que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, o seu clamor sumiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Chegou a hora, irmãos, do cumprimento de mais uma promessa da parte de Deus. Deus disse para Abraão, irmãos, Deus disse para Abraão: 430 anos eu vou vos colocar novamente aqui dentro dessa terra, meus irmãos. E a Bíblia Sagrada mostra para nós que Deus então ele arranca Moisés lá do deserto. Deus arranca Moisés lá da sua família. Deus arranca a família de Moisés e traz ele novamente para o Egito. Só, meus queridos irmãos, quando o povo de Israel chega, quando Moisés chega para retirar o povo de Israel lá da terra do Egito, eles encontram ali um rei, meus queridos irmãos, mau. Eles encontram ali um rei que não servia a Deus. Eles encontram ali um rei
cruel, explorador, um rei, meus queridos irmãos, que estava numa palavra bem para os nossos dias, judiando do povo de Deus. Meus irmãos, e eu quero te falar nesta noite, quanto mais nós sofremos aqui na face dessa terra, quanto mais nós passamos por dificuldade na face dessa terra, derás tu e cantarás, mais fiéis nós temos que ser a Deus. Mais na presença de Deus nós temos que estar. Mais buscando a face de Deus nós temos que estar. Quanto mais lutas, quanto mais dificuldades nós passamos, elas não podem nos afastar de Deus, mas elas têm que nos aproximar de Deus. Isso era para mais no fim da mensagem, mas eu não vou ter tempo de chegar lá. Irmãos, quanto mais nós passarmos luta, mais nós temos que nos achegar a Deus. Aí a Bíblia Sagrada fala que aquele homem se levantou. Deus, ele enviou, meus queridos irmãos, todos aqueles juízos sobre Faraó, para que Faraó soubesse que ele era Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, e para que o povo de Israel saísse daquela terra, porque Deus tinha prometido. Deus falou: eu vou vos colocar. Israel não conseguia sair da terra. Deus foi lá e arrancou eles com mão forte. Faraó se levantou. Deus falou assim: sai da frente, porque eu tenho uma promessa para ser realizada na vida do meu povo. E eu vou tirar eles daqui com mão forte, vou colocá-los, vou plantá-los, porque chegou a hora do cumprimento da promessa. Faraó se levantou 10 vezes, e 10 vezes ele foi abatido por Deus. Faraó se levantou 10 vezes, e 10 vezes Deus jogou ele por terra. Capítulo 12, meus queridos irmãos, de Êxodo, versículo de número 29 e versículo de número 31. A Bíblia Sagrada mostra para nós que Deus, com mão forte, ele tira a nação de Israel, ele cumpre a promessa na vida daquele povo, meus amados irmãos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E o versículo de número 31: então chamou Moisés e Arão de noite. Quem chamou o Faraó e disse: olha, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes ditos. Ele se levantou, mas Deus trabalhou, mas Deus batalhou, e Deus arrancou a nação de Israel. Irmãos, eu já não tenho muito mais tempo, mas eu quero agora ir para a última promessa, bem rapidamente, pastor Elias. 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 11 e versículo de número 26, está dentro do texto que é lido para a ministração da Santa Ceia. O versículo de número 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada aqui, ela está falando para mim e para você. Eu já não tenho mais tempo de expressar mais alguma coisa, as horas já não nos esperam, mas a Bíblia Sagrada, ela está falando aqui de uma promessa linda e gloriosa, que Deus ele tem reservado para mim, e que Deus ele tem reservado para você. Foi o que eu disse: quanto mais vier dificuldades, mais fiéis a Deus nós temos que ser. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai nos arrancar desta terra. Deus, ele vai nos levar para morar no céu, onde ele está. Deus aqui está falando, meus irmãos, que nós vamos participar disso aqui, e nós vamos fazer memória da morte de Jesus até que ele venha. Hebreus capítulo 10 e versículo de número 37 diz assim: olha, eis que um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Jesus ele vai voltar para arrancar, para tirar a sua igreja da face dessa terra, essa terra de sofrimento, essa terra de lamúria, essa terra de dificuldade. Jesus ele vai voltar, não interessa o tempo, não interessa quantos anos se passaram desde que Jesus fez essa promessa, ela tem que estar viva no seu coração.
Ela tem que a cada dia crescer dentro do seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e o versículo de número 53. A Bíblia Sagrada fala, meus queridos irmãos, aqui neste versículo e nessas passagens: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. Deus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Deus, Ele vai voltar para poder arrebatar a mim e a você. Deus, Ele vai nos tirar desta terra. A Bíblia Sagrada fala no livro de João, capítulo 14, que na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei e buscarei para que onde eu estejai vós também. Eu quero te dizer, permaneça fiel, permaneça alegre. A luta está grande, a dificuldade está difícil. Eu quero dizer, olha, a caminhada, ela tem um fim. Ela vai chegar um dia que nós vamos desfrutar das mansões celestiais. A voz não está ajudando, mas eu vou falar só mais 5 minutinhos. Deus, meus irmãos, Ele vai buscar a sua igreja. Deus, Ele vai nos buscar. Como é que isso aí está dentro do seu coração? Você pensou no arrebatamento da igreja essa semana? Você pensou no arrebatamento da igreja este dia? Você parou para pensar que você nessa terra, você é peregrino? Que as dificuldades elas vão passar? Que vale a pena nós sermos fiéis ao nosso Deus? Que vale a pena caminhar dizendo não para o mundo? Que vale a pena nós continuarmos renunciando aquilo que agride, que ofende ao nosso Deus? Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 11. A Bíblia Sagrada diz assim, olha, capítulo de número 3. Deus, Ele deixa aqui um alerta para nós, capítulo 3. Ele dizendo assim, olha, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permanece firme. Talvez você tenha guardado tantas coisas, talvez você tenha dado prioridade para tantas coisas, e a Bíblia Sagrada aqui está falando para nós de uma riqueza espiritual, porque Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua promessa. Assim como a Bíblia Sagrada fala para nós que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como Ele foi fiel a Abraão, assim como Ele foi fiel a Isaac, a Jacó, assim como Ele foi fiel a Moisés, ao seu povo, Deus também, Ele continua fiel para cumprir a promessa e para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já não temos mais tempo nessa noite, irmãos. Deus abençoe a sua igreja. E eu devolvo a oportunidade ao pastor Elias. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar.